Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem fala é César, da comunidade Fanuel, e me dirijo a você, querido irmão, querida irmã, do grupo de oração Vaso Novo, para acolhê-lo, acolher você e sua família, desejando a paz do Senhor Jesus. Paz é algo que todos nós estamos precisando nesses difíceis dias de isolamento social, de suspensão das atividades religiosas, que nos priva de tantas coisas como a Santa Missa, a comunhão, as reuniões carismáticas, o abraço, o aperto de mão, aquela proximidade, aquele calor com os nossos familiares, com os nossos irmãos de comunidade. Mas, como não podemos por nossa força mudar a situação, nós precisamos nos servir dos meios que a providência nesse momento nos permite para não deixar com que a palavra de Deus fique acorrentada. Então, para mim é uma alegria estar aqui com você, desse modo tão diferente. Talvez você me vendo na palma da mão de um celular, talvez numa televisão, num computador, não importa. Importa que a palavra de Deus chegue, alcance o teu coração e produza os frutos que o Espírito Santo realmente fará brotar e nascerem na sua alma, na sua vida, na sua família por esses dias. Então eu quero convidar você, antes de iniciarmos esse momento especial de meditação da palavra, a fazermos juntos uma oração. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, consagramos esse momento de meditação, de reflexão da palavra, para que seja um momento fecundo, que desperte a fé em nossos corações e esta fé nos leve a uma tomada de posição em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor nos capacite para vencer, para superar as adversidades, todos os obstáculos que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Que com a tua graça e com o auxílio de tua Mãe Santíssima, de quem vamos meditar, o Senhor nos faça vencer e triunfar sobre toda a dificuldade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero saudar você que está aqui no nosso canal, com a paz do Senhor Jesus, e desejar que esses próximos minutos sejam minutos de encontro com Deus e que a semente da palavra que vai ser lançada aí no teu coração possam produzir frutos de vida nova, de santidade, de conversão, de vitória na sua vida e na vida da sua família. Hoje nós vamos falar de um tema muito rico, de um tema muito caro à Igreja Católica, de modo muito particular a piedade mariana, a tradição mariana. Nós vamos falar de Maria como a arca santa e imaculada de Deus, a Maria Santíssima como a arca da aliança, mas apesar de ser uma palavra utilizada na ladainha de Nossa Senhora e ter sido propagada por tantos santos ao longo dos séculos, a sua realidade mais profunda ela é muito desconhecida da maioria de nós católicos. Então eu gostaria de pegar alguns textos bíblicos para que a gente possa aprofundar o sentido dessa verdade de fé e dela retirar todos os princípios bíblicos, os princípios eternos, para passarmos a nos relacionar com a Virgem Maria e com o nosso Deus de uma forma nova e de uma forma diferente. Eu quero começar essa reflexão tomando o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo 1. É um texto do Antigo Testamento que fala da luta dos israelitas com os filisteus. E aí a palavra começa dizendo assim, que a palavra de Samuel foi dirigida a todo o Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Ebenezer, enquanto os filisteus acampavam em Afeque. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou as costas aos filisteus e foram mortos naquele dia cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que nos deixou o Senhor sermos batidos hoje pelos filisteus? Vamos a Siló e tomemos a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos.
O povo mandou, pois, buscar em Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo-o, disseram: que significa este grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Então essa palavra ela vem nos mostrar claramente a situação que por muito tempo o povo de Israel vivenciou de combate, de luta contra nações vizinhas, contra seus adversários. Uma hora são os filisteus, outra hora são os egípcios, outra hora os babilônios, enfim, a história de Israel e a história do povo de Deus é uma história marcada por muitos combates. O texto é muito claro em mostrar que, num primeiro momento, os israelitas se deram muito mal. Por quê? Porque eles estavam sozinhos no combate. Eles não fizeram uso de uma grande graça que estava a dispor deles, deixaram lá no acampamento e, por isso, lutando com a própria força, com o próprio braço, experimentaram a derrota, o fracasso, a morte de mais de 4.000 pessoas. E aí alguns deles do povo dizem: por que o Senhor nos deixou ser batidos hoje pelos filisteus? Vamos ao acampamento e vamos tomar a arca para que o Senhor esteja conosco. E uma vez que eles voltam, eles pegam a arca e os sacerdotes vêm juntos e eles se colocam em ordem de batalha. Os próprios inimigos, os filisteus, ao ouvirem o clamor que se levantou em Israel depois que eles passaram a estar com a arca, os próprios inimigos tremeram e disseram: o que significa esse clamor? E eles souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Quando nós estamos cercados da presença de Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, revestidos da graça de Deus, o inimigo treme. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como nos diz a primeira carta de São João. Quando o Senhor assume a frente, quando o Senhor assume o comando, quando nós colocamos o Senhor à frente das nossas batalhas, o próprio inimigo já começa a tremer, a se desarmar e a bater em retirada. A arca trouxe o apavoramento completo sobre os filisteus. Eles disseram: Deus chegou ao acampamento. Eu não sei se você sabe, mas a Arca da Aliança foi fabricada, foi produzida, confeccionada por um mandato de Deus a Moisés, ainda no Antigo Testamento. E o texto bíblico é detalhado, assim, cada medida, o tipo de material, o formato, a altura, a largura, a profundidade, todos os detalhes da arca foram revelados pelo Senhor a Moisés e à risca ele seguiu aquelas recomendações. E dentro daquela arca de madeira revestida de ouro, que tinha na sua tampa 2 querubins, foram colocados 3 objetos sagrados que eram sinais da presença de Deus entre o povo de Israel. E essa arca, ela passou a ser guardada numa tenda, e para onde o povo se dirigia, a arca ia junto, porque a tenda do Senhor ia junto, e mais tarde essa tenda acabou transformando-se no santuário fixo de Jerusalém, o templo de Jerusalém, que teve o seu projeto iniciado com Davi, mas que foi feito mesmo nos dias de Salomão. O templo que tantas vezes foi derrubado, reconstruído, mesmo nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos menções no Novo Testamento a respeito do templo. O que havia de sagrado no templo? Havia um lugar chamado Santo dos Santos, e neste lugar sagrado havia a arca, a santa arca do Senhor. E esta arca era santa por quê? Por conta dos 3 elementos que ali se encontravam.
Ali tinha as tábuas da lei, aquele documento, né, no qual Deus colocou as 10 palavras sagradas, a moral, a lei, a palavra revelada a Israel. Dentro da arca estava a vara de Araão, o sacerdote, irmão de Moisés, e dentro da arca estava uma amostra do maná, aquela sementinha com a qual se fazia o pão descido do céu, que alimentou por um tempo os israelitas na caminhada do deserto. Então, esses 3 elementos faziam com que a arca tivesse uma importância grandiosa, porque era uma memória da ação, do agir de Deus na história de Israel. Onde a arca se encontrava, a santidade e a glória de Deus se manifestava. Não era qualquer pessoa que colocava a mão na arca. Nós temos passagens no Antigo Testamento em que gente do povo de Israel, mas não preparada, não chamada por Deus para aquilo, colocou a mão de modo imprudente e foi exterminado, porque aquilo era um sinal sagrado da presença de Deus. Então todo o decoro, toda a reverência, a ornamentação, toda a liturgia que se desenvolveu em Israel se desenvolveu em torno da Arca da Aliança, por conta disso que ela armazenava. E mesmo para os inimigos, como vimos aqui os filisteus, a arca era um objeto sagrado, temido, porque ela era a própria manifestação da presença de Deus. Agora eu gostaria de pegar com você uma passagem lá no final da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, no capítulo 11. Nós conhecemos muito bem em Apocalipse o capítulo 12, a partir do versículo 1, que fala daquela mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E nós, com toda a igreja, reconhecemos ser ali a própria Virgem Maria, que depois é figura de toda a igreja também. Mas não nos atentamos para aquilo que vem antes do 12:1 de Apocalipse, que é o capítulo 11, versículo 19, no qual se diz: abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Então, dentro da visão divina que João está tendo, da revelação apocalíptica, ele vê no céu abrir-se o templo de Deus. Então, se sempre existiu na terra, no tempo de Israel, e depois agora no tempo da igreja, o templo, a casa de Deus na terra, a Bíblia nos diz que no céu igualmente há a morada de Deus, o templo. E dentro desse templo, como era em Israel, está no centro do templo a arca do seu testamento. E aí o texto continua: houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. São João está diante do templo de Deus no céu, e nesse templo nós encontramos a arca do seu testamento. Aí você esqueça agora a divisão de versículos e capítulos de Apocalipse, lembrando que a Bíblia foi feita sem essa divisão, foi o texto corrido. A divisão foi criada para ajudar-nos, né, na didática e no modo de ensino da Bíblia, mas a Bíblia não foi feita com capítulos e versículos. Logo na sequência, após ter aparecido o templo de Deus e a arca, São João diz que apareceu em seguida um grande sinal: uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo do pé e 12 estrelas na sua cabeça. Então nós estamos no céu, aparece o templo, no templo tem uma arca, e aí aparece uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e é rainha porque está com a coroa de 12 estrelas em sua cabeça. A igreja enxerga muito claramente e tranquilamente nesta passagem a doce Virgem Maria. Por quê? Porque ela é essa nova arca da aliança, sagrada não por si mesma, santa, a bendita entre todas as mulheres, não por si mesma, mas por aquilo que ela contém. Se a arca da aliança era feita de madeira e revestida de ouro, a Virgem igualmente é de madeira, é humana, é uma criatura, ela não é deusa, ela não cura, ela não salva, ela não liberta,
Ela é uma criatura como eu e como você. Mas a arca era revestida de ouro, como a mulher é revestida do sol. Ela é completamente revestida de Deus. O anjo disse lá na Anunciação: ave cheia de graça. Ela é de madeira, mas ela é toda de Deus. Ela é toda de ouro, ela é revestida da graça. Ela não tem o pecado, ela tem a pureza, ela tem a humildade, ela tem a obediência, ela tem a fé e uma dezena, uma centena de virtudes, de atributos maravilhosos que fazem dela a bendita entre todas as mulheres. Essa arca revestida de Deus, essa mulher revestida do céu, ela traz dentro de si o quê? Ela traz a palavra que se fez carne nela, o verbo divino. Mais do que os 10 mandamentos, a própria palavra criadora do céu e da terra escolheu habitar nela. Essa palavra não traz em si, essa arca, não traz em si uma vara. Ela traz o próprio sumo e eterno sacerdote da nova aliança. Aquele que na cruz religou o céu e a terra e nos ganhou a salvação. E essa arca traz mais do que a sementinha do maná com que se fazia um pão que apodrecia. Ela traz em si o pão da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a nova arca da aliança que traz em plenitude a presença do Senhor. E quando ela aparece, o que acontece no céu? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Há uma manifestação de Deus, há uma manifestação da glória de Deus, que encanta os escolhidos, mas que faz tremer os inimigos. Aqui na sequência de Apocalipse 12, a mulher está em combate com o dragão, com a primitiva serpente, que é expulsa do céu e entra em combate contra a mulher, e vai perder a luta porque a mulher foi poupada por Deus com as suas 2 grandes asas, a sua pureza, a sua humildade. A vitória está reservada àqueles que são do Senhor, a descendência da mulher, a descendência de Cristo, Apocalipse 12, 17. O dragão vai contra a mulher, mas a mulher vence, assim como vence em Gênesis 3,15, quando esmaga a cabeça da serpente. Quando Israel foi sozinho para a luta, Israel perdeu. Israel foi debochado pelos seus inimigos, mas quando Israel pegou a arca e veio para o combate, ele fez temer os seus inimigos. Quando nós estamos na nossa caminhada, em meio às nossas lutas, aos nossos combates, tentando resolver tudo do nosso jeito, com a nossa força, na técnica, só com trabalho, só com estudo, só com influências de pessoas, como Israel, quando nós lutamos sozinhos, nós não temos condições de vencer. Mas se nós tivermos a humildade de recorrer à arca da aliança, de trazê-la para o nosso meio, de trazê-la para a nossa vida, nós veremos a diferença. Nesse sentido, é preciso dizer uma coisa muito importante. Eu sei, você tem a fé da igreja, que é a fé trinitária, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Há muitos que dizem, olha, eu não recorro à Virgem Maria e aos santos porque eu vou direto a Jesus. Mas saiba que por trás dessa ideia existe aí um fundo de orgulho, de soberba, de achar que nós temos assim tanta dignidade, tanta pureza e um livre acesso, irrestrito à presença do Todo-Poderoso. E nós abrimos mão, nós descartamos contar com o auxílio, por exemplo, de Nossa Senhora, por exemplo, dos santos. Mas isso é uma grande prepotência da nossa parte, um ato de orgulho. Lembra lá no Evangelho, quando aquele centurião queria a cura do seu servo? Ele não foi diretamente a Jesus, ele não ligou para Jesus, ele não mandou um zap direto para Jesus. Ele mandou que outras pessoas pedissem a Jesus que olhasse por ele. E por 2 vezes isso acontece. É um gesto de humildade, e ele alcançou a graça. Os israelitas foram buscar a arca, e nós precisamos buscar a arca que é a Virgem Maria. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não somos nada e que nós não merecemos nada da parte de Deus. Mas se nós tivermos a humildade que teve Israel buscando a arca, e a humildade que tiveram aqueles noivos lá nas bodas de Caná, em contar com o auxílio de Maria Santíssima, que está sempre atenta às necessidades, a perceber quando nos falta o vinho, com certeza o milagre vai ser antecipado, a graça vai acontecer, a água vai ser transformada em vinho, a festa vai ser alterada. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então nós temos que ter o entendimento espiritual
de que nós dependemos sim da Virgem Maria, porque ela é a medianeira de todas as graças, ela é a mãe da igreja, foi ela quem intercedeu nas bodas de Caná e foi ela que Jesus nos deu na cruz para ser a nossa mãe. Nós temos que ter a humildade e a confiança de uma criança quando procura pelo pai e pela mãe na nossa relação com Nossa Senhora e chamá-la para a luta, chamá-la para a batalha. Volte para o acampamento, busque o teu terço, a tua novena, estude sobre Nossa Senhora, deixe reavivar no teu coração o amor, a devoção, a piedade para com a Mãe de Deus e você verá que nas tuas lutas o inimigo será jogado para fora. Você botará para correr o inimigo. Por quê? Porque ela é toda agraciada, ela é toda santa. Não tem como o dragão travar combate direto com ela. Ela esmaga a sua cabeça. Então, se nós estivermos cercados da Virgem Maria, ela realmente será como um exército temível em ordem de batalha. Cânticos 6:10. Ela botará para correr o inimigo e ela nos garantirá todas as graças e as vitórias que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Muito bem, meu irmão, minha irmã, assim chegamos ao final desta pregação, feita de um modo como a gente não gostaria, mas do modo como é possível nesse tempo. Oremos a Deus para que essa pandemia cesse, que as medidas de retorno das famílias, dos empregos, das igrejas sejam tomadas o quanto antes e que saibamos tirar desse tempo tão amargo frutos bons, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra, e mesmo dos males Deus é capaz de tirar bens. Então fico por aqui, deixo um abraço a todos vocês, queridos irmãos do Grupo Vaso Novo, e até um próximo momento com a graça de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.